Senhor, meu irmão, minha irmã, quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje nós vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 até o versículo 20, que diz assim: Vês, aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Irmãos, a nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas, nós tomamos decisões. Algumas delas são mais importantes, né? Vão impactar de uma forma mais incisiva a nossa vida. Outras são mais rotineiras, são mais comuns. A gente às vezes toma essas decisões sem até perceber, tipo, com que roupa eu levo uma blusa de frio ou não levo, o que eu vou comer, né? Essas decisões fazem mais parte do nosso dia a dia, às vezes a gente toma até, a gente escolhe até automaticamente. Mas sendo uma decisão mais importante ou uma escolha menor, mais rotineira, todas elas vão impactar a nossa vida, de alguma forma, de alguma maneira. E desde o princípio, desde que Deus criou a humanidade, colocou Adão e Eva no jardim, a nossa vida é feita de escolhas. Quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim, na verdade Ele estava dando a Adão e Eva a oportunidade de escolher, de fazer uma escolha, de escolher continuar vivendo a plenitude do relacionamento com Ele, né, desfrutando da vida ao lado de Deus, ou escolher a morte, né? Foi assim que Deus falou: não coma desse fruto para que não morras. E desde o princípio o Senhor nos deu a oportunidade de fazer as nossas escolhas. Isso se chama livre-arbítrio. Caso contrário, caso Ele não tivesse colocado aquela árvore, né, no meio do jardim, nós seríamos apenas marionetes. Nós não teríamos opções, nós não teríamos escolha. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos deu a escolha, né? E na nossa vida, no nosso cotidiano, é assim. Nós também fazemos escolhas todos os dias. E esse texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio, isso fica muito claro, né? Deus está dizendo para o povo que acabou lá de possuir a terra prometida. Deus falou: olha, eu ponho aqui diante de você agora a vida e a bênção, a morte ou a maldição. E às vezes a gente pensa até que é meio que loucura, né? Se eu posso escolher entre a vida e a bênção, ou entre a morte e a maldição, é claro que eu vou ficar com a vida, é claro que eu vou ficar com a bênção. Mas às vezes a gente toma pequenas escolhas, às vezes as nossas atitudes não refletem a escolha, a decisão de quem quer de fato a vida e a bênção. Porque para a gente ter a vida e a bênção, né, essa bênção está condicionada à obediência, está condicionada a gente escolher viver uma vida ao lado do Senhor, uma vida de caminhar com Deus. É isso que Deus falou, é isso que Deus fala aqui, ó. Te ordeno hoje que ames ao Senhor, que andes nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, para que vivas e te multipliques.
Então, para a gente ter uma vida de bênção, para a gente desfrutar a vida, nós precisamos caminhar com Deus, porque não existe vida longe de Deus, não existe bênção distante do Senhor, porque Ele é a própria vida. Então não existe vida quando nós estamos longe dEle, distantes dEle. Então guarde isso. Todos os dias nós fazemos as nossas escolhas. Todos os dias nós temos a oportunidade de escolher pela vida, pela bênção, pela prosperidade, por desfrutar, né, o melhor dessa terra, o melhor que Deus tem pra gente, uma vida abundante, ou de escolher a morte, de escolher a maldição. Isso está nas nossas mãos. A escolha é nossa. Nós precisamos optar pela vida, tomando a atitude de quem realmente quer viver uma vida com Deus. Só existe vida perto dele. E o Senhor fala, né? Se porém o seu coração se desviar, se não quiseres dar ouvidos, se for seduzido a se inclinar para outros deuses, então você vai para o caminho de morte. E a gente viu isso muito claro, né? A gente vê isso muito claro ao longo da história de Israel, do povo de Israel, quando eles se propunham a buscar Deus, quando eles abominavam os ídolos, quando eles prestavam culto só ao Senhor. A gente via que o povo era próspero, que eles venciam os seus inimigos, que tudo ia bem com o povo. Agora, quando eles se desviavam, quando eles adoravam outros deuses, quando eles se afastavam do Senhor, a gente viu isso muito claro no livro de Oséias, que foi um livro que a gente leu no mês de fevereiro, se eu não me engano, e a gente viu isso muito claro, né? Quando o povo escolhia se corromper, a maldição recaía sobre eles. E isso é fato sobre a nossa vida, ainda hoje. Quando nós escolhemos andar com Deus, nós desfrutamos da vida e da bênção dele. Agora, quando nós nos afastamos dele, a morte, a maldição recai sobre nós. E o mais legal dessa história toda, né, é que no final o Senhor fala, no versículo 19, o Senhor fala: eu ponho, né, diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, o projeto de Deus, o plano de Deus sempre foi pela vida. O Senhor quer que a gente escolha pela vida. Ele coloca os dois caminhos, mas Ele dá a sugestão dele, né? Ele dá a opinião dele. Ele fala: olha, eu coloco a vida, eu coloco a morte, mas escolhe a vida para que você viva, para que a sua descendência viva. Então, a vontade de Deus pra gente é que a gente escolha a vida. Sempre foi. E às vezes a gente fica falando: Adão e Eva, poxa, por que eles comeram do fruto, né? Mas nós hoje temos a oportunidade de fazer a mesma escolha, de escolher ter essa vida abundante e plena com o Senhor, ou de escolher pela morte. Porque quando Jesus veio e morreu em nosso lugar, Ele quebrou a maldição da morte. Ele quebrou o peso, né? A maldição da morte que estava sobre nós. E agora nós temos a oportunidade de escolher pela vida e de viver essa vida com Ele. Então faça a sua escolha, siga o caminho, o conselho do Senhor que Ele estabeleceu para a gente desde o princípio. Não coma da morte, né? Desfrute da vida, aproveite da vida plena que Ele tem para você. Então se agarre a todas as promessas, a todas as bênçãos que Ele tem para você. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa, de decidir caminhar com Ele, viver em obediência, viver cumprindo os mandamentos e os propósitos dEle, e aí sim desfrutar de todas as bênçãos, de toda a vida que Ele tem para nos oferecer. Amém? Que o Senhor continue te abençoando poderosamente e que dia após dia as suas escolhas sejam escolhas que te levem ao caminho de bênção, de vida e de comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Amém.